Espero que você esteja bem, espero que tudo esteja aí, seu dia esteja correndo da melhor forma possível, tá bom? É um prazer estarmos aqui juntos, né? Para essa live, falar um pouquinho sobre home office, sobre radiologia odontológica, tá bom? É um prazer que você esteja aqui, é um prazer que você possa participar, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre, você que tem interesse em saber um pouquinho sobre home office, como é que você organiza o seu espaço de trabalho, fique com a gente até o final, tá bom? Você vai conseguir adquirir um pouquinho de conhecimento. Ô, Orivaldo, bom dia, tudo bem? Prazer ter você aqui, tá bom? Para você que deseja aprender um pouquinho mais sobre home office, como facilitar a sua vida, você que trabalha em casa, você que deseja trabalhar em casa, quer organizar o seu ambiente de trabalho e não sabe por onde começar, tá bom? É um prazer que você esteja aqui, fique até o finalzinho, você vai conseguir aí obter mais informações, tá bom? Que vão facilitar o seu dia a dia, tá bom? Então, assim, é um prazer que você esteja aqui. Eu me chamo Helenice Miguel, tá bom? Sou cirurgiã dentista, especialista em radiologia odontológica, tá bom? Eu já trabalho com home office já faz algum tempo, né? Alguns anos aí que eu trabalho com home office, tá bom? Então eu trago aqui as minhas experiências, né? É bom a gente falar daquilo que... Oi, Nelma, bom dia, que bom que você está aqui. Então, assim, eu trago aqui a minha experiência com radiologia odontológica, com home office, né? O que eu adaptei na minha vida e conseguiu facilitar aí o meu dia a dia, tá bom? Então, assim, eu trago a minha experiência aqui, eu espero que possa te ajudar, espero que possa auxiliar no seu dia a dia, tá bom? Porque trabalhar em home office, se você não tiver... Bom dia, tudo bem com você, Nelma? É um prazer ter você aqui, né? Juntinho com a gente. Então, assim, para você que deseja facilitar o seu dia a dia, o seu trabalho, fica até o finalzinho, tá bom? Espero que você consiga aí organizar o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, para que você consiga ter mais produtividade, trabalhar mais com conforto, ter mais organização no seu trabalho, tá bom? E principalmente, tirar espaço para você trabalhar sim, mas também cuidar da sua saúde física, sua saúde mental, né? Porque nós não somos máquinas, né? Nós precisamos também de descanso. E quando você organiza o seu dia a dia, quando você organiza o seu ambiente de trabalho, as coisas fluem melhor, né? Você consegue trabalhar durante a semana, nos seus horários ali, e consegue descansar o final de semana. Tirar um tempo para férias, para sua família, para o seu lazer, que é o mais importante. Cuidar de você, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental. Porque nós, autônomos, né, temos uma certa dificuldade de desprender do trabalho, né? Eu falo muito, né? Quantas vezes eu já viajei e levei o trabalho comigo, né? Então, assim, é importante que a gente trabalhe sim, mas a gente consiga cortar o cordão umbilical do trabalho, no descanso, no lazer, nas férias, com a família, né? Porque senão a gente só trabalha e não cuida da gente, tá bom? Então, assim, eu vou falar alguns pontos aqui que eu aplico no meu dia a dia, tem me ajudado, aí eu trabalho com home office desde 2012, então, assim, já tem mais de uma década trabalhando, né, com home office. No comecinho eu tive algumas dificuldades, né, de me adaptar ali no meu ambiente de trabalho, mas com o passar do tempo eu fui me organizando e hoje em dia eu consigo trabalhar, cuidar de mim, cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, ter tempo para o meu lazer, ter tempo para minha família, tá bom? Então, assim, é imprescindível que você se organize, tire um tempinho aí da sua agenda. Hoje eu vou tirar um tempo para organizar o meu dia de trabalho, é muito importante, tá bom? Agora nós vamos começar falando sobre o ritual. O que é o ritual, Helenice? É o que eu aplico no meu dia a dia. Quem trabalha em home office, é imprescindível que você tenha um ritual. O que é isso? O ritual de começar o seu trabalho, se possível, num determinado horário, todos os dias, de segunda a sexta-feira, como se você fosse CLT, é isso mesmo. Por quê? Seu cérebro entende que você está no modo trabalho. Quando você tem um ritual de começar o trabalho, aí você vai se organizar com os seus horários. Por exemplo, eu começo meu trabalho... Oi, Bru, bom dia, que bom que você está aqui. Eu começo meu trabalho por volta de 9 horas da manhã. Eu tenho esse ritual de começar o meu trabalho todos os dias às 9 horas da manhã. Então, assim, meu corpo, meu cérebro entende que naquele horário eu estou no modo trabalho. Isso aí faz com que eu me desligue de outros afazeres, tá bom? É super importante que você se organize em relação aos rituais do dia a dia seu. Ritual de entrar no trabalho, ritual de sair, né? De ter pausas aí, pausas para ir no banheiro, pausas para tomar uma água. Então, assim, você tem que colocar rituais. Rituais da hora do almoço, é importante que você se levante, né, da mesa do computador. Quantas vezes eu já almocei na frente do computador, né? Nós que trabalhamos home office, acaba que a gente se confunde um pouco, né, com o trabalho, com os afazeres. Então, assim, se desprenda naquele ritual de sair do trabalho, se desprenda,
saia, se possível, naquele ambiente de trabalho, se levante, né? Hora de almoço, determine uma hora de almoço para você. Eu tenho um horário de almoço, por exemplo, de meio-dia até as 14 horas. Esse horário, o meu cérebro entende que eu estou almoçando. Então, assim, em relação ao trabalho, eu não faço nada. Eu não pego no telefone, com assuntos relacionados ao trabalho, eu tenho esse ritual, tá bom? Que me faz muito bem. Então, assim, eu me desprendo do trabalho, então eu vou pro meu horário de almoço. Às 14 horas, sim, eu retorno, tá? Muito importante isso. Para você que é autônomo, você não tem obrigação de ficar 100% online. Então, assim, a gente tem que conversar com as empresas parceiras, que quando você trabalha autônomo, você não tem esse compromisso, você não tem essa fidelidade de ficar online para eles a qualquer horário. Você tem que impor, né, seus horários, a sua carga horária. Você não é obrigado a ficar online ali o dia todo para a empresa, né? Quantas vezes a empresa te manda mensagem na hora do almoço, na hora do jantar, às vezes antes de você iniciar o seu trabalho. Oi, Duarte, bom dia, que bom que você está aqui. Então, assim, você tem que conversar com a sua empresa parceira que você tem horários de entrar no trabalho, você tem um ritual de entrar no trabalho, você tem um ritual de sair do trabalho. Por quê? Porque senão, se você não conversar isso com a sua empresa parceira, acaba que você se perde. Tá 10 horas da noite você respondendo mensagem de um contratante seu. Então, assim, você precisa conversar isso, né, com a empresa parceira. Olha, eu entro em tal horário no serviço, eu trabalho de 9 até o meio-dia eu encerro meu expediente ali, eu vou para o meu horário de almoço, eu retorno às 14 horas até às 18. Você deve conversar com a empresa parceira. Você deve dialogar com a empresa parceira. Isso é muito importante para a nossa saúde mental. Por quê? Você vai se desprender do trabalho. Eu, por exemplo, eu tenho uma regra minha. Depois das 19 horas, eu não pego mais no celular para assunto nenhum. Nem de trabalho, nem assunto pessoal. A não ser que sejam ocorrências de urgências, né? Mas assim, eu tenho essa regra comigo. 19 horas, eu desligo meu telefone, saio das redes sociais. Então, assim, aquele horário que eu tenho minha família, que eu vou cuidar da minha família ali, eu vou me aplicar aos afazeres meus pessoais. Então, assim, depois das 19 horas, isso aí eu fui me educando, não foi fácil, né? Eu desligo o celular, não pego mais no celular às 19 horas, vou pegar no meu celular somente no outro dia ali, por volta de 8h30, 8 horas da manhã. Então, assim, eu tenho esse ritual para me desprender do meu trabalho, porque senão a gente não consegue desligar o nosso cérebro. Você fica em modo trabalho 24 horas, final de semana, 7 dias por semana, e isso a longo prazo faz mal para a sua saúde mental. Então, assim, eu converso com as minhas empresas contratantes, parceiras, né? Eu tenho esse ritual de entrada no trabalho às 9 horas da manhã, eu trabalho até meio-dia eu encerro o expediente ali, vou para o meu almoço, volto às 14 horas, normalmente eu fico até às 18 horas, né? A não ser que seja uma urgência ou algo assim, eu fico até às 18h10, 18h20 no máximo, mas normalmente às 18 horas eu encerro o meu expediente, né? Aí eu respondo alguma mensagem, alguma coisa ali que eu tenho que resolver, né, de mais urgente, que eu não posso deixar para outro dia. Isso é muito importante também. Para você que aprenda a colocar grau de importância nos seus afazeres. O que eu posso deixar para outro dia, eu vou deixar para outro dia, depois das 18 horas. O que é mais urgente, eu preciso resolver naquele momento. Então, assim, aprenda a dividir, né, a colocar aí grau de importância nas suas questões. Senão você acaba que você faz um pouquinho de tudo e acaba que não faz nada. Então, assim, aí eu resolvo alguma questão ali, mas no máximo, até às 19 horas, eu não atendo mais telefone, eu não respondo mais mensagem, eu não acesso mais redes sociais. Eu vou me desprender, né? Agora eu vou resolver as minhas questões pessoais. Isso tem feito muito bem para mim, porque eu consigo me desligar ali do meu ambiente de trabalho, eu consigo ali me desprender do meu ambiente de trabalho, tá bom? E consigo dar atenção para minha família, eu consigo cuidar de mim, né? Eu tenho um ritual, eu acordo às 5h30 da manhã, eu tenho ali todo um ritual de preparação. Eu faço exercício físico na parte da manhã, por volta de 7 horas da manhã. Então, assim, eu tenho um ritual de cuidado comigo. Aí eu vou acessar o meu trabalho somente às 9 horas. Então, assim, aprenda a organizar o seu trabalho. Aprenda a ter rituais de entrada, rituais de saída, tá bom? Cuide de você. Coloca ali nos dias da semana o melhor horário para você. Helenice, eu faço exercício físico de manhã, eu faço à noite. Então, assim, coloque na sua agenda um cuidado com você, um cuidado pessoal com você. Tem esses rituais de entrada no seu trabalho, tem esses rituais de saída do seu trabalho. Almoço,
eu vou me levantar da minha mesa de trabalho e vou almoçar, né? Porque na minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei alguns profissionais que trabalham com home office, né? E alguns me relataram que já almoçaram ali na mesa, né? Em frente do computador, porque tinham coisas urgentes para fazer, né? Então, assim, é um conselho que eu te dou como amiga, né? Se desprenda um pouquinho do trabalho, cuide de você, se alimente bem, né? Eu vou sair do meu local de trabalho, eu vou almoçar. No começo é difícil se organizar mesmo em relação à rotina, em relação aos horários, né? Mas é muito importante que você tire esse tempinho aí para cuidar de você. Tem esses rituais, né? O que é um ritual? O seu cérebro vai entender que você vai se desprender do trabalho, que você vai parar de trabalhar. Final de semana, algumas pessoas trabalham sábado, né, até um horário. Eu normalmente não trabalho sábado, a não ser que seja alguma questão muito urgente. Eu trabalho ali até meio-dia, né? Eu me coloquei esse limite, né? Mas normalmente eu não trabalho final de semana, eu cuido da minha família, né? Eu tenho outros afazeres, né? Então, assim, é um conselho que eu te dou também. Faz isso, coloque ali um horário para cuidar de você. Normalmente eu tiro férias, né? Ou no meio do ano, ou mais no finalzinho do ano. E naquele período de férias, eu me desprendo, né, do trabalho, eu aviso para a empresa parceira: olha, eu tô num momento de descanso, né, de férias, né? Então, assim, eu me organizo o ano todo para tirar aquele período de férias. Então, assim, eu já aviso com antecedência. Por isso que é importante nós, autônomos, nós fabricarmos um contrato de trabalho, né? Eu percebi que na minha pesquisa de mestrado tem muita insegurança, né, por parte de nós, radiologistas, né, que trabalham ali como autônomo, né? Aquela insegurança. Se eu sair de férias, quando eu voltar? Se eu me desprender daquele trabalho, quando eu voltar, o que eu vou fazer? Então, assim, é extremamente importante que você faça um contrato de trabalho ali, se organize com relação à empresa que você trabalha, tá bom? Vai ser uma segurança legal para você, uma segurança jurídica, né? Na internet nós temos vários modelos de contrato de trabalho, tá bom? Mas você consegue aí organizar, acessar um advogado trabalhista, ele consegue fabricar para você, ele confeccionar um contrato de trabalho. Tem um contrato de trabalho, coisas que eu indico que você coloque no contrato de trabalho. Toda essa questão de horários de trabalho, questão de entrada, questão de saída de horário de trabalho, é importante você colocar no contrato de trabalho. Coloca ali a sua remuneração. É muito importante você fazer um ajuste salarial, pelo menos uma vez a cada ano, de acordo com a inflação, de acordo aí com que você vai conversar com o contratante. Mas tem um contrato de trabalho, tá bom? Coloque ali, se possível, o tempo que você vai prestar esse serviço, né? E uma vez por ano esse contrato ele pode ser renovado, né, com a empresa parceira, né? Por exemplo, você faz um contrato de trabalho de janeiro a dezembro com a empresa, aí você pode colocar no contrato, né? Revogação por tempo indeterminado. Mas você vai colocar no contrato de trabalho que você tira férias, 15 dias de férias em dezembro, 15 dias em julho, por exemplo. Então, assim, tem um contrato de trabalho, né? Tem um amparato legal e jurídico, né, a favor do seu trabalho. Eu percebi, assim, que tem muitos profissionais que têm uma certa insegurança, né, trabalhista, né? Coisa que o profissional CLT, ele já tem uma segurança, né, com a carteira assinada ali. Nós, autônomos, muitas vezes nós pecamos por isso, por não fabricarmos um contrato de trabalho e a qualquer momento a empresa parceira pode findar a sua parceria e você aí, infelizmente, fica prejudicado financeiramente. Então, assim, fabrique um contrato de trabalho, né? Um conselho que eu te dou, né? Para que você consiga organizar a sua vida profissional, tá bom? Tem muito advogado trabalhista que pode ajudar, pode te auxiliar nas questões importantes. Nós, mulheres, né? Nós temos a questão da licença maternidade. É muito importante você que é mulher, que deseja ser mãe aí, que está num período aí de engravidar ou tem essa possibilidade, faça um contrato de trabalho, se organize em relação à sua licença maternidade, porque você vai ficar com seu bebê em torno de 2 a 3 meses, né, de acordo com a sua organização. Então, assim, muitas vezes você não vai poder trabalhar. Então, assim, você que é mulher, faça um contrato de trabalho, se organize com a sua licença de trabalho, é muito importante. Quando você vai estar com o seu bebê, você vai ficar impossibilitada de trabalhar, né? A gente sabe que um bebê tem toda uma dificuldade ali em relação ao trabalho. Então, assim, faça um contrato de trabalho, principalmente você que é mulher, em relação à maternidade, né? Avise para a empresa: eu vou me afastar por tal período a tal período, né? Eu vou estar em licença maternidade, né? Se organize em relação a isso. Eu vejo que nós, né,
profissionais autônomos, né, home office, nós temos essa dificuldade em relação ao contrato de trabalho. Tem muita barreira ainda em relação ao contrato de trabalho. Então, assim, mas assim, comece aos pouquinhos, converse com a empresa. Helenice, a empresa não quer fazer contrato de trabalho nenhum comigo. Então, fique atento, né? Eu acho que uma empresa parceira que é legal, que visa o bem do funcionário, com certeza ela vai querer ele ter um contrato de trabalho com você, porque faz o benefício para ela e para você. Porque no contrato de trabalho, você vai colocar ali questões que vão ajudar a empresa. Porque do mesmo jeito que a empresa pode parar, né, de trabalhar com você, você também pode parar de trabalhar com ela, isso pode prejudicar a empresa também. Então, se é uma empresa séria, idônea, ela com certeza vai querer ter um contrato de trabalho com você, vai querer manter você fidelizado ali como profissional dela, né? Então, assim, eu percebi que poucas empresas fazem isso hoje em dia no Brasil, mas eu acho que nós, como profissionais, nós devemos cobrar isso, né? Ter essa atitude, né, de preocupação com nós, com nossa saúde a longo prazo, né? E preocupação também em relação à empresa, né? Porque uma empresa que não quer fazer um contrato de trabalho, que não está preocupada com o profissional, que acha que o profissional ele é substituível, né? Quantas empresas, né, acham que, esse aqui, ele não tá ele tá cobrando, a gente vê muito isso na radiologia, né, em relação a valores, né? Esse profissional está cobrando caro, eu vou buscar um profissional que cobre mais barato. Ela não está levando em consideração a qualidade do seu trabalho. Então, assim, muitas vezes essa empresa não merece a sua dedicação, né? Eu vejo que tem muito isso na concorrência em relação a valores. Então, assim, se preocupe com relação a isso também. Que você possa ter aí, coloque no contrato de trabalho um reajuste anual, né? Porque senão você vai ficar a longo prazo trabalhando e você não vai conseguir reajustar o valor do seu trabalho de acordo com a inflação. Então, assim, até um profissional CLT, ele ajusta, né, a questão ali dos valores todos os anos, ele tem um aumento salarial. E nós, autônomos, nós devemos ter essa consciência também de conversar com as empresas. Olha, no comecinho do ano eu vou reajustar uma porcentagem dos meus valores. Então, assim, se preocupe com isso também, tá bom? É muito importante você cuidar disso, porque você vai pensar a longo prazo, né? Em relação à licença maternidade, em relação ao contrato de trabalho, férias, né? Eu vou tirar férias. O que a empresa vai fazer? Ela vai colocar outro profissional no meu lugar? Ou eu mesmo vou procurar esse profissional? Eu conversei com alguns colegas e eles fazem isso, né? Quando eles vão tirar férias, eles buscam um amigo ali, né? Um parceiro, e colocam no lugar deles até que ele tire essas férias, volte das férias, né? Outras ocasiões, a empresa mesmo já tem um outro profissional que ela consegue ali colocar no seu lugar. Então, assim, converse com a empresa, né? Coloque isso tudo possível no papel. E, se possível, registre em cartório, né? Não deixe somente no falar, né? No boca a boca, né? Porque palavras, elas não são registradas, mas tudo que você colocar no papel vai ficar registrado ali, uma proteção trabalhista para você, uma proteção trabalhista para a empresa, né? Então, assim, se organize em relação ao contrato de trabalho, horário de trabalho, tem, assim, uma regra de horário de trabalho, né? Eu brinco que o home office, né, é a turma do pijama, né? Fica de pijama o dia todo trabalhando. Então, assim, tem uma organização em relação ao seu trabalho. Eu estou ali trabalhando mesmo, vou trabalhar em tal horário, até horário, eu não vou me desligar dos meus afazeres, eu vou me organizar em relação à produtividade minha, eu preciso bater meta. Nós, autônomos, não temos salário fixo, nós precisamos organizar o nosso horário de acordo com o salário que você deseja ir adquirir. Helenice, eu vou trabalhar 10 horas por dia? Pode, se organize direitinho, eu preciso receber tanto no final do mês, então, se eu vou dividir aquele valor pelos dias trabalhados, pelas horas trabalhadas. Eu conversei com algumas pessoas que fazem isso, né? Eu trabalho em relação a metas. Não, Helenice, eu não me preocupo tanto com o salário. Eu me preocupo mais com relação a horários. Eu trabalho 8 horas por dia, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Então, assim, eu trabalho de segunda a sexta-feira. Veja o que é melhor para você. Eu sempre falo, né? Muitas vezes aquilo que é bom para mim pode ser que não seja bom para você. Então, assim, se organize em relação a isso. Para você que tem alguma questão, né, coloque nos comentários, a gente vai debatendo aqui um pouquinho mais sobre home office, tá bom? Você que tem alguma dúvida em relação ao home office, né, eu fiz uma pesquisa de mestrado, né, bastante extensa, um material bastante extenso. Eu entrevistei por volta de 15 profissionais da radiologia odontológica, assim, eu fiz um vasto material exclusivamente sobre home office. Então, assim, eu comecei com
com juristas, né, alguns advogados, eu conversei com, né, eu busquei mais sobre leis trabalhistas, né, porque a gente quando precisa, né, a gente precisa conhecer mais o nosso trabalho, a gente precisa conhecer mais as leis que protegem, né, o profissional. Então, assim, é interessante que você também busque informações, tá bom? Informações trabalhistas, né, busque um advogado caso você tenha dúvidas, né, busque ali a proteção do seu conselho, né, nosso conselho está aí, né, Conselho Regional de Odontologia, busque, né, informações do seu conselho mais próximo de você, mas assim, se cerque, né, se cerque de informação. Eu acho que quanto mais informação nós tivermos, melhor para nós. Então, assim, busque informações em relação ao seu trabalho, à sua jornada de trabalho, né? É muito importante você se proteger ali em relação à jornada de trabalho, tá bom? Para que você não se preocupe apenas em trabalhar, trabalhar, trabalhar e produzir. E você, como ser humano, como que fica? A sua família, né? Eu preciso me organizar para poder cuidar de mim mesma, né? Minha saúde física, minha saúde mental, cuidar da minha família a longo prazo, né? Ah, Lenice, eu vou trabalhar muito agora, 2, 3 anos, que eu preciso adquirir um bem. Sim, se organize para isso. Eu vou trabalhar 6 dias na semana. Eu vou trabalhar ali um horário um pouco maior, porque eu tenho algum objetivo, né? Eu falo que a organização, ela tem que pleitear todos os momentos da nossa vida, né? Não só no trabalho, todas as áreas da nossa vida tem que ter organização. Helenice, eu vou trabalhar um pouquinho menos, que eu vou fazer uma pós-graduação, né? Eu recentemente terminei um mestrado, né? Eu tive que conciliar o meu trabalho com o mestrado, né? Então, assim, eu vou ficar ali fazendo um mestrado por volta de 2 anos. Se organize em relação ao mestrado, para que você consiga conciliar o seu trabalho e o seu estudo. Helenice, eu vou fazer um doutorado. Então, assim, você entende que tudo é organização? Tudo na nossa vida tem que ter organização. Helenice, eu vou me afastar um pouquinho do trabalho, que eu tô com algum problema de saúde, né? Mas se organize antes em relação ao seu salário, né? Como é que você vai se organizar? Previdência privada é um assunto que tem que ser discutido no nosso meio também, uma proteção maior para você, caso tenha alguma intercorrência, né? A gente sabe que sempre tem, né? Por mais que a gente tente se manter saudável, cuidar da nossa vida, né? Acaba que a vida vem, né, com intercorrências, né? Podem ocorrer alguma coisa em relação à sua saúde. Então, assim, busque uma previdência privada. Para você que não tem ainda, crie, né? Busque a ajuda de um contador, crie um CNPJ. O CNPJ, ele te ajuda e te protege de muitas dificuldades, né? Crie um CNPJ, faça emissão de nota fiscal, tá bom? Pague ali os seus impostos, né? É muito importante que você busque a ajuda de um contador, para você que deseja, né, abrir um CNPJ. Nós, como somos profissionais que temos um conselho, né? Nós não podemos ser MEI, né? Um conselho que eu te dou. Então, assim, busque abrir um CNPJ. O CNPJ tem benefícios, né? Que você consegue ali ter, né? Você emite nota fiscal, você fica regular ali com a Receita Federal, né? A empresa que você trabalha, fale com ela que você emite nota fiscal, tá bom? É um cuidado com você em relação, né? Toda a jurídica que vai gerir a tua vida, né? Um contador pode dar maiores informações, né? Hoje em dia, a pessoa que tem um CNPJ, ele tem benefícios, ele consegue créditos mais fáceis, né? Com mais facilidade, né? Então, assim, busque sempre a ajuda de um profissional habilitado naquela área. Eu quero montar um contrato de trabalho? Busque um profissional, um advogado, né? Da área trabalhista. Eu quero abrir um CNPJ? Busque ali um profissional da área, né? Um contador que pode auxiliar. Hoje em dia, com a modernidade, nós conseguimos esse auxílio até online. Você não precisa ir presencialmente no escritório de um advogado, no escritório de um contador online. Nós temos excelentes profissionais que podem te auxiliar, né? Saiba qual que é, quando você vai abrir o CNPJ, qual que é a ordem certa do seu trabalho. Nós, radiologistas, nós temos ali uma ordem certa que nós devemos colocar no CNPJ. Mas isso quem vai te orientar com mais facilidade é o contador, tá bom? Busque um profissional online, reconhecido, tá bom? Busque se esse profissional aí, ele tem, né, tem registro no conselho dele, se ele é um profissional, né, idôneo, para te ajudar a auxiliar na abertura do CNPJ, tá bom? Então, assim, são coisinhas que a gente vai aprendendo ao longo da vida que trazem benefícios, né, para nós mesmos, né, e para o nosso trabalho, né? Não é só trabalhar, é cuidar de outras coisas. Eu falo que nós, né, radiologistas, nós temos que gerir toda a nossa carreira, né?
profissional, jurídica, CNPJ, nós temos que aprender, nós vamos aprendendo ali no dia a dia como lidar com essas questões. E ainda tem as questões familiares que você tem que lidar no dia a dia, tem a questão da sua saúde, que é muito importante que você cuide da sua saúde. Então, assim, você entende que é um leque de informações que você deve ir buscando aos pouquinhos, e não é só trabalhar, não. Né? Tem a informação jurídica ali, tem a questão da Receita Federal, tem a questão ali do seu cuidado com a sua saúde física, sua saúde mental, da sua família. Então, assim, comece a se organizar para que você tenha informações de qualidade, tá bom? Adequadas para que possam melhorar seu trabalho, tá bom? Então, assim, nosso bate-papo é sobre isso, né? Sobre esse vasto conhecimento que nós devemos adquirir, né? Eu preciso saber tudo? Não, você não precisa saber tudo, não. Mas, assim, você tem que pelo menos saber a direção que você vai caminhar, né? Eu preciso abrir um CNPJ, vou buscar um contador, ele vai ter mais bagagem para me ajudar do que outra pessoa. Eu preciso fazer um contrato de trabalho, eu vou buscar a ajuda de um advogado trabalhista, ele vai ter muito mais bagagem para me orientar do que um profissional geral que sabe um pouquinho de tudo, né? Eu preciso, né, por exemplo, atividade física, né? Eu vou buscar a ajuda de um profissional da educação física que me ajuda ali a me organizar em relação à minha saúde. Eu preciso melhorar a minha alimentação, vou procurar um profissional da nutrição. Então, assim, eu preciso entender que cada profissional tem a sua importância, tem o seu peso, né? Então, assim, quanto mais informação séria eu buscar, melhor para mim, para minha saúde física, para minha saúde mental. Eu preciso entender que a minha carreira, a minha vida profissional, eu preciso gerir como um todo. Eu preciso me organizar em vários aspectos, né? Financeiro, profissional, para que eu consiga ser um profissional aí de qualidade, para que eu consiga ser um profissional aí que consiga aí ter prosperidade, né, alcançar os meus objetivos, tá bom? Então, assim, nosso bate-papo é isso. Eu te indico esse livro aqui que eu escrevi, tá bom? Home Office, tá bom? Aqui tem muitas questões que vão te auxiliar, vão te ajudar aí no dia a dia, como organizar o seu local de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Aqui eu tenho um modelinho de contrato de trabalho, para você que tem dúvida, tá bom? Eu coloco aqui um modelo de contrato de trabalho, as questões que você deve colocar no contrato de trabalho, tá bom? Para você que não sabe o que colocar, aqui eu tenho um modelo, tá bom? Que vai no finalzinho do livro, tá bom? Para te auxiliar. Esse livro ele é bem rico de informações, são mais de uma década de conhecimento em relação ao home office que eu coloquei aqui, e tudo que eu coloquei aqui. Posso sim. Aqui eu falo um pouquinho sobre informática, tá bom, Orivaldo? Vamos lá. Helenice, o que você fez em relação ao computador? Orivaldo, eu trabalhei muito tempo com radiografias, né? Hoje em dia eu trabalho exclusivamente com tomografia. O que eu fiz? A radiografia, ela exige um computador mais simples, né? Porque a radiografia, ela não é tão complexa, né? Em relação à visualização ali. A tomografia, ela exige mais um computador um pouco melhor, com a placa dedicada, uma memória melhor, né? Eu preciso adquirir um computador com uma memória melhor, né? Porque a radiografia é uma coisa mais simples. Você só vai abrir ali a radiografia, né? E vai fazer o laudo. Uma coisa que eu indico para você que trabalha com radiologia odontológica, tenha 2 telas. Sempre. Porque isso vai facilitar o seu dia a dia, isso vai facilitar o processo ali do seu trabalho. Eu tenho 2 telas, já tem anos que eu trabalho com 2 telas. Uma tela eu coloco a imagem, né? Que eu vou laudar. Na outra tela eu faço o laudo. Então, assim, se organize em relação a isso. Adquira 2 telas, um monitor ali e seu computador. Você coloca os 2 lado a lado. Isso vai fazer com que você ganhe tempo. Você vai conseguir trabalhar com mais rapidez. Isso vai influenciar o seu rendimento, tá bom? As suas metas diárias. Então, assim, tenha 2 telas. Um conselho que eu te dou é isso. E se você trabalha só com radiografia 2D, um computador um pouco mais simples, você consegue visualizar, né? Claro, tem que ter uma memória boa, tem que ter uma tela, uma resolução de tela boa também, para que você consiga ali visualizar as imagens radiográficas, né? Também não adianta você ter um computador também muito velhinho, que você não consegue ver o contraste, por exemplo, radiografia, contraste da cárie, do velamento. Então, assim, eu preciso ter um computador com resolução boa, uma tela boa, tá bom? Mas caso você vai trabalhar com tomografia, aí exige-se que você tenha um computador melhor, uma memória melhor, tá bom? Placa dedicada, uma resolução melhor, que você vai correr todo o volume tomográfico, né? E normalmente os softwares, né, os programas de tomografia, eles são mais pesados, então eles exigem uma memória melhor para que você consiga trabalhar. Eu tenho um computador Dell, eu recomendo, que é uma marca boa, né? Eu gosto muito dele. Já tem anos que eu tenho ele, normalmente ele não me dá
nenhum tipo de questão, nenhum tipo de problema, né? Então, assim, compre um computador bom, adquira um computador bom, memória boa, placa dedicada, uma resolução de tela boa, tá bom? Vai facilitar o seu dia a dia. Computador é investimento. Computador, você precisa trabalhar. Por quê? O seu maior instrumento de trabalho ali é o computador. Não adianta você correr, querer, às vezes, não investir no computador bom e você vai ter dificuldade. O programa vai travar, a qualidade da imagem vai ficar ruim. Então, assim, a primeira coisa, tenha 2 telas. Segunda, invista num computador bom. Eu gosto muito de mouse, né, anatômico, né? Eu indico também, compra um mouse anatômico, né? Aqueles que não tem um apoio para as mãos, para que você não tenha nenhum tipo de lesão, né, nas suas mãos. Compre um mouse anatômico, teclado, né? Compre um teclado macio que você consiga digitar com facilidade. Eu gosto de teclado grande, né? Mas tem teclados pequenininhos assim, né? Uma coisa também que eu te indico, compre teclado que tenha luz, né? Que seja luminoso, né? Isso, para nós que gostamos de trabalhar no escuro, né? Eu te indico, né? Compre um teclado que tenha aquela luminosidade embaixo do teclado, assim. Isso facilita muito o seu trabalho. Porque para que a gente possa laudar, é bom que a gente tenha ali em um ambiente sem tanta claridade, num ambiente mais escuro. Quando você vai digitar ali, quando as teclas têm luminosidade, facilita muito o seu trabalho, tá bom? Então, assim, compre um teclado bom, um teclado que tenha luminosidade, um teclado que você consiga digitar com facilidade, não seja aquelas teclas duras demais, tá bom? Que podem prejudicar aí o seu dia a dia, tá bom? Em relação a... Eu trabalho hoje em dia com apoio para o meu computador. Ele fica um pouquinho acima, assim, da minha mesa. O computador sempre fique na altura dos seus olhos, tá bom? Não fique muito para baixo, que você tem que ficar com a cabeça inclinada, tá bom? Coloque o computador sempre na altura dos seus olhos, para que você consiga digitar, assim, com uma postura correta. A coluna fique reta, assim, ela não fique encurvada para baixo. Então, assim... na internet eu posso depois mandar algum tipo de apoio, né, para o computador. Mas assim, Mercado Livre tem, né, a Shopee tem. Você consegue facilmente encontrar aí um apoio para o seu computador, que você consiga levantar a tela e ela fique na altura dos seus olhos, tá bom? Trabalhe sempre, né, com a luz um pouco baixa, evite claridade, isso pode causar algum problema na sua saúde ocular, né, nos seus olhos, né? Então, assim, trabalhe sempre com um ambiente mais escuro, vai facilitar a sua acuidade visual, né? Você vai conseguir enxergar melhor as radiografias, as tomografias, né? E em relação a essas coisas de informática, são essas coisas básicas, né? Que eu te indico, né? Computador bom, 2 telas, né? Um mouse anatômico, que você vai ficar com a mão muito em cima do mouse muito tempo, né? Um teclado que tenha luminosidade ali embaixo dele, para facilitar, né? Você buscar as teclas. Eu trabalho muito com o Word, né? Eu trabalho muito com... Uma coisa que facilita o meu dia a dia, eu monto os laudos, né? No Word, um laudo básico, né? Eu falo que é um laudo geral, que serve para qualquer tipo de tomografia. E quando eu vou laudar, eu pego aquele laudo pronto, colo e copio e vou ajustando, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, que facilitou muito o meu trabalho, né? Eu tenho aqueles comandozinhos no Word. O Word tem muito comando que facilita a tua vida, né? Dá uma pesquisada um pouquinho sobre informática, vai facilitar a tua vida, tá bom? Então, assim, são algumas coisas que eu recomendo, tá bom? Monte um laudo básico ali no Word mesmo, pode ser no Word, você que não tem, às vezes, muita engenhosidade com a informática, não monte um laudo no Word, quando você vai laudar uma radiografia, você vai colar e copiar, tá bom? E a partir daquele modelinho ali, você vai conseguir fazer qualquer laudo. Por quê? Tem certas coisas no laudos que são básicas. Cabeçalho, né? Aquela introdução que fala sobre radiografia, aquela introdução que fala sobre a aquisição da imagem. São coisas básicas que quando você trabalha, você conversa isso com a clínica e ele te ensina. Então, assim, vai te ajudar demais. Tá bom? Então, em relação à informática é isso. E tem alguns comandos no Word que você consegue, né? Não só o Ctrl+V, Ctrl+C, né? Eu falo que tem outros comandos no Word que facilitam a nossa vida, né? Então, assim, fazer um cursozinho de um pacote de Word, de Excel, vai facilitar a tua vida também. Em relação à informática é isso, né? São esses pequenos detalhes que você vai ajeitando ali de acordo com a tua vida, tá bom? Um computador com resolução boa, um computador na altura dos olhos, mouse anatômico, teclado com luminosidade, tá bom? Resolução de uma tela boa, memória boa pro seu computador. Tem pessoas que salvam, né? As radiografias, salvam ali
as tomografias por um período. Por exemplo, eu conversei com profissionais que salvam as tomografias que ele fez por 3 meses, por exemplo. Aí, Lenice, meu computador, ele tem a memória pequena. Compra um HD externo, né? Compra um HD, adapta ali no seu computador. Você vai salvando ali a tomografia, né? O ideal é que você salve esses exames por até 3 meses, né? Caso, né, aconteça alguma coisa e exige ali que você tenha esse exame em mão, você tem ele salvo ali. Então, assim, eu faço isso. Eu tenho pastinhas, né, no meu HD. Eu coloco ali a data, o mês e vou salvando esses exames. Eu guardo esses exames por até 3 meses, tá bom? Então, assim, compre um HD externo. Se o seu computador não tiver uma memória boa, tá bom? Você pode transformar também o seu computador no OS, né? Expandir a memória dele é uma dica boa, caso você tenha um computador mais antigo, né? Então, assim, são essas dicas que eu dou, tá bom? Para que você consiga aí se organizar em relação à informática, né? Mas tem um computador bom, invista no computador bom, tá bom? Invista ali numa tela boa, uma tela grande, né? Eu aconselho, compre uma tela grande, que você não precisa forçar muito o seu campo visual, tá bom? Uma amplitude de tela boa, principalmente onde você vai visualizar a imagem, né? Se você tiver uma tela muito pequenininha, você vai ter que forçar muito os seus olhos, sua visão, né? Compre uma tela um pouco maior, um pouco mais expandida, tá bom? Nós temos no mercado aí vários tipos de tela que fica na horizontal, tela que fica na vertical, tá bom? Você pode conseguir se organizar em relação a isso. Helenice, é muito caro um computador, mas você tem que pensar a longo prazo. Um computador bom, que tem uma resolução boa, uma memória boa, ele vai durar aí, sem estragar, sem dar defeito, até 10 anos, né? Então, assim, é um investimento a longo prazo, né? Você cuidando direitinho, né? Uma coisa que eu faço muito, eu não tento movimentar o meu computador. O computador de trabalho é de trabalho, eu tenho outro que eu faço alguma coisinha que eu preciso, mas assim, evite mudar o seu computador de lugar. Caso você mude, pode ser que caia, quebre, né? Você tem algum prejuízo. Então, assim, deixe sempre seu computador fixo, tá bom? No local de trabalho ali, evite movimentar ele. Quando for limpar, né? Por causa da poeira, passe produto adequado, tá bom? Não use qualquer produto que podem danificar o seu aparelho, tá bom? Então, assim, computador bom é investimento e, com certeza, é um investimento a longo prazo que você vai ter retorno, tá bom? Então, assim, nossa live foi sobre esse bate-papo, sobre isso, né? Vou fazer algumas lives aí no decorrer da semana, por exemplo, toda terça-feira, às 9h30 da manhã, nós vamos bater esse bate-papo aqui sobre home office, tá bom? Para que você consiga se organizar aí em relação ao seu trabalho, tá bom? Então, assim, agradeço a sua participação, agradeço aí a sua dedicação e a querer aprender um pouquinho mais sobre o seu trabalho, tá bom? Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Para que você possa receber notificações de quando nós começarmos aí o nosso trabalho, tá bom? Espero ter ajudado você, Aurival, tá bom? Espero que você consiga aí melhorar o seu trabalho de coração, tá bom? Nós estamos aqui para isso, né? Eu falo que sozinho a gente não faz nada, nós precisamos sempre ajudar o nosso colega de trabalho, auxiliar da melhor forma possível. E conhecimento é isso. Aquilo que eu já aprendi, serviu para mim, vai ajudar outras pessoas, vai facilitar a vida de outras pessoas, tá bom? Muito obrigada, Aurivaldo, pela sua participação. E volta a falar, você que quer adquirir o livro, tá bom? Eu vou colocar no finalzinho da live o link do livro, tá bom? Vai te ajudar muito nessa construção aí no seu ambiente de trabalho, tá bom? No mais, fico por aqui. Um forte abraço. Obrigada, até mais. Tchau!